Que deve fazer a Mãe Terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aqueles que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A Mãe Terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia, quando seja necessária, no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Santificar-se a todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual de sua tarefa pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo na hora da amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Que deve fazer a Mãe Terrestre para cumprir
evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aqueles que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Santificar-se a todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo na hora da amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Nos problemas de dor e de trabalho, da aprovação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos,
sem exame, desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ele no lar um bom conselho, sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte da harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Emmanuel, por Chico Xavier. Se você está gostando dos ensinamentos de Emmanuel, curta e compartilhe com seus amigos para que ele chegue a mais pessoas. Então, foi perguntado a Emmanuel o que deve fazer a Mãe Terrestre, a Mãe que habita o planeta Terra, para cumprir de maneira evangélica, isto é, seguindo os ensinamentos do Evangelho, os seus deveres para conduzir os filhos ao bem e à verdade. Então, Emmanuel explica que no ambiente doméstico, na casa, o coração da mãe deverá ser divino, um expoente, um ponto elevado de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Então, a mãe, muitas vezes, precisa se sacrificar. As mães precisam entender que os filhos das outras mães são como se fossem seus filhos. Ela vai precisar ensinar a tolerância. Agora, havendo necessidade, ela precisa se impor de maneira forte, propositiva, para que os filhos não se desviem para uma liberdade permissiva. Emmanuel, ensina também que os filhos, as mães precisam ensinar aos filhos o respeito pelo outro e pelos infortúnios
infortúnios do outro, o sofrimento, as dificuldades. Nós vimos muitas pessoas debochando de outras pelas dificuldades que elas vivenciam. Então, cabe às mães ensinar aos filhos esse respeito. Quando os filhos chegam em casa trazendo suas reclamações, as mães elas devem procurar apurar essas reclamações para que não seja apenas manha, que não estejam se fazendo de vítimas, apurar todas as reclamações para que não haja injustiça, para que não haja futilidade. Ele também diz que as mães devem buscar o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Ele diz também que, cumprindo todos esses caminhos, caso não tenha dado certo, através de oração ou de orações, pedir a Deus misericórdia. E Ele saberá, com certeza, apreciar os sacrifícios dela e colaborar de alguma forma para que ela encontre o caminho adequado para a evolução do sagrado